Legal, tá aí. Que seja uma boa leitura que possa ajudar você. Então vamos começar a resolução 576, né? Então, olha só, a 576, ela até complementa uma informação que a gente já passou aqui em contos anteriores. Lembra que eu falei que todos esses serviços prestados pelos órgãos de trânsito, eles têm um custo, eles têm um valor, né? Então, por exemplo, um órgão, quando ele pede a outro órgão a informação, né? Sobretudo o órgão municipal, porque normalmente a base, gente, de dados, ela fica no órgão executivo de trânsito estadual, né? Normalmente quem tem a melhor base é o DETRAN. Então, um órgão municipal que vai efetuar uma atuação, por vezes, ele precisa pedir ao DETRAN do seu estado um dado, um registro do condutor, um registro do veículo, o prontuário, né? E essa busca de dados, ela tem custo. Então, essa resolução, ela traz os procedimentos para o ressarcimento do custo dos serviços prestados pelos órgãos de trânsito. Essa resolução, há uma outra resolução que fala sobre isso, mas essa resolução, ela trata sobretudo, e é uma questão que eu viso como um potencial de prova, ela traz a questão de que esse formato, esses procedimentos que eu vou trazer aqui, são somente para instituições dentro da mesma unidade da federação, ok? Então vamos trazer o seguinte: o município de Volta Redonda, por exemplo, pratica uma autuação e precisa de algum dado referente ao veículo ou ao condutor do DETRAN RJ. É regido por essa resolução. Mas se a gente falar, por exemplo, do município de Belo Horizonte, em Minas, não é tratado nessa resolução, tá? Um dos últimos artigos dessa resolução fala exatamente que esses procedimentos são aplicados para órgãos dentro da mesma unidade da federação. Tudo bem? Tranquilo? E que serviços são esses? Busca de dados do condutor, busca de dados do veículo, busca de dados do prontuário daquele condutor, né? Todos esses dados são importantes para fins das notificações, endereço, né? São dados importantes. Esses serviços, gente, eles são cobrados com base numa tabela específica que vem nessa própria resolução, chamada tabela de custos, ok? E uma das principais informações que tem nessa resolução é que estes custos que devem gerar ressarcimento, por exemplo, o município, quando ele pede uma informação ao DETRAN RJ, o município do Rio de Janeiro, ele tem que ressarcir aquele custo. Esse ressarcimento não pode ser com base e percentual sobre a multa aplicada. Então, por exemplo, a infração leve, qual é o valor dela, gente? Agora, hein? 88,88. Na verdade, falou... Eu ia falar de todos os centavos. Essa a gente vai memorizar hoje. Telefônico. São 3 pontos, né? 3 pontinhos. 88 e 38, né? Então, por exemplo, o DETRAN não pode cobrar do município de Araruama, que fez uma autuação, e aí Araruama precisou de uma informação do DETRAN RJ, o DETRAN pode falar assim, ó, faz o seguinte, o município de Araruama me paga 20% sobre o valor da autuação. Ele pode fazer isso? Não. Não, porque a resolução proíbe. Então, os valores vão ser obedecidos conforme uma tabela específica que também vai ser atualizada com alguma frequência. A gente vai falar disso aqui. Tá bom? Então, vamos colocar as primeiras observações sobre essa resolução. Ó, as primeiras observações, tá? Coloca assim, esta resolução trata do intercâmbio de informações entre os órgãos executivos de trânsito dos
estados e do DF, Executivos. executivos de trânsito, Dos estados. dos estados e do DF, e os executivos de trânsito e rodoviários municipais na mesma, aí sublinha agora isso aí, tá? Na mesma unidade da federação. Na mesma unidade da federação. Então, ó, a gente tem, né, 27 unidades da federação no Brasil, né? Não vamos confundir com entes federativos, tá? A gente tem municípios, união e tal, mas unidades da federação, a gente tem 27. São 26 estados, mais o Distrito Federal, ok? Tudo bem? Então, essa resolução ela vai tratar, se eu tiver, por exemplo, vou pegar um estado aí aleatoriamente, Goiás, né? E lá tem o Detran. Esse Detran, quando fornecer, por exemplo, pontuação do infrator, dados do registro do veículo, dados do registro do condutor para a cidade de Goiânia, para o município de Goiânia, está no mesmo estado? Está na mesma unidade da federação? Então está valendo essa nossa resolução. Vai ter um ressarcimento dos custos. O município de Goiânia autuou o cara que estava passeando lá. Ele estacionou irregularmente. Aí o município, o que faz? Pede os dados do Detran. Fala, vamos dar o registro do condutor aí, inclusive com o endereço dele. E aí o Detran vai fornecer ao órgão executivo de trânsito daquele município, no caso Goiânia, os dados mediante uma contraprestação financeira. Legal? Tranquilo, gente? É isso que a gente põe pra gente o primeiro considerando aqui. Aí a gente vai passar, para vocês fazerem uma leitura em casa, o artigo 1º dessa resolução. São 4 incisos, que são formalidades, tá? Em memorização. Alguns itens que precisam acontecer para que isso fique viabilizado. Então tem que ter um acordo, tem que ter um convênio, né? Isso tem que ter a celebração oficial, tem que estar publicado. Então tem alguns requisitos que vocês vão ver quando fizerem a leitura. Então coloquem artigo 1º, 1 a 4 da resolução. Artigo 1º, inciso 1 a inciso 4. Artigo 1º, inciso 1 a 4, tá? Da resolução, não é do CTB, da resolução. Tudo bem? Aí o parágrafo 1º desse artigo fala assim pra gente, ó, é da exclusiva competência. Exclusiva é a mesma coisa que privativa? Vamos lá. Quem é o professor de direito penal aqui da casa? Crespo. Rodrigo Crespo, não é? Então, se só o Rodrigo Crespo der aula de direito penal, é exclusiva, né? Mas se ele falar assim, Fabão, eu hoje não vou poder dar aula, tu dá aula no meu lugar, eu venho aqui e dou aula de direito penal. Essa competência deixou de ser exclusiva para ser privativa. Então, prioritariamente, é o Rodrigo. Mas na ausência dele, eu venho aqui e dou aula de penal.
Tudo bem? Então é isso que fala esse parágrafo. Olha só, é de exclusiva competência e não privativa dos órgãos executivos de trânsito. Quem são os executivos de trânsito? No nosso caso, do Estado, Detran, e os executivos rodoviários efetuarem ou mandarem efetuar o bloqueio e o desbloqueio das penalidades de multas impostas pelas infrações cometidas no âmbito da sua circunscrição. Qual a informação que eu tiro daí? Quem pode fazer bloqueio e desbloqueio das penalidades de multa? Ou seja, o cara pagou, desbloqueia, o cara ganhou recurso, desbloqueia, ou não, né? Quem pode fazer isso? Órgãos executivos de trânsito, órgãos executivos rodoviários. Órgão normativo pode? Não. Quem é o normativo da União? CONTRAN. Dos estados, CETRAN. Do Distrito Federal, CONTRANDIC. Tá legal? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Cabe exclusivamente aos órgãos executivos de trânsito e executivos rodoviários efetuarem ou mandarem efetuar o bloqueio e o desbloqueio das penalidades de multas impostas na sua circunscrição. Palavrinha essa aqui, tá, gente? Ó. Impostas na sua circunscrição. Sua circunscrição. Circunscrição, gente, sua área de atuação, tá? Circunscrição. Sua área de quê? Área de atuação. Área de atuação. Bom, reparem, ponto aí na mesma linha, reparem que não cabe tal tarefa aos órgãos normativos aí sublinha essa última frase, por favor, tá? Ou bota em amarelo. Nesse sentido, não, ponto, né? Aí agora, nesse sentido, depois do ponto, nesse sentido, os serviços
prestados. Os serviços prestados por um órgão de trânsito a outro devem ser ressarcidos. Vírgula, com base na planilha, sublinhe isso aí, tá, gente? Na planilha de custos e serviços prestados a terceiros. Bom, a cobrança destes serviços aí abra um parênteses. Vamos botar alguns serviços aí, tá? Exemplo. Dentro do parênteses. Acesso a dados cadastrais do condutor e do veículo. Do condutor e do veículo. Vírgula. Registro de pontuação vírgula, etc. Fecha em parênteses. Registro de pontuações, vírgula, etc. Fecha em parênteses. O que eu coloquei antes do parênteses? Fechou o parênteses. Não, antes. O exemplo, exemplo, acesso a dados cadastrais. Não, antes do parênteses, por favor. Tá antes. Esses serviços, né? Aí veio o parênteses, não é isso? Aí depois, fechamos parênteses, precisam ser ressarcidos. Precisam ser ressarcidos. Esse serviço, aí parênteses, precisam ser ressarcidos. Vírgula, já que tem custo. Ressarcidos, vírgula, já que tem custos. Custos, tá? Ele é oneroso, ele tem custo, né? Já que tem custos. E a cobrança agora vocês vão sublinhar forte, tá? Não pode ser baseada, não pode ser baseada em percentual, não pode ser baseada. Só sublinha não pode? Não, sublinha no final todo isso, tá? Não pode ser baseada em percentual do valor das multas. Não pode ser baseada em percentual do valor das multas. Sublinha isso tudo. Ponto. Tá?
Aí a última observação aí que a gente vai colocar agora. Coloque assim. É importante lembrar que sempre que houver ajuste no valor dos custos dos serviços prestados o órgão executivo de trânsito, o órgão executivo de trânsito dos estados ou do DF, deve informar aí vocês vão botar Senatran / Denatran, tá? Porque a gente já sabe que hoje a nomenclatura mais atual, mais correta é Senatran, que é uma secretaria, mas a resolução está de Denatran. Ok? Senatran é igual Denatran. Então, olha só. A cobrança pode ser feita com base em valor percentual de multa? Vimos que não, né? Mas é aleatória a cobrança ou tem uma tabela? A tabela, inclusive, gente, quem for buscar a resolução depois em casa, vem uma tabela aqui no anexo, tá? Com os serviços prestados, eu coloquei alguns deles. Mas aí tem a tabela aqui. E aí, quando a gente pega essa tabela, ela vai ter um custo. Mas ela não vai ficar o mesmo custo para a vida toda, vai? Então, quando houver atualização, imagine o seguinte: o município de Araruama autuou alguém, precisa do registro de dados da habilitação junto ao Detran, daquele indivíduo, né? E aí, pagou pelo serviço a quantia X. Daqui a 3 anos, provavelmente essa quantia já vai estar alterada. Não é isso? Daqui a 2 anos. Então, se tiver novamente essa necessidade, vai ter que pagar novamente. A tabela foi atualizada. Se a tabela for atualizada, o que deve acontecer? O órgão executivo de trânsito do Estado, no caso do Detran, ele vai informar o Denatran que atualizou a tabela. Ok? E o Denatran vai ter isso lá na base de dados dele, a tabela atualizada. Tudo bem? É o CONTRAN essa informação? É o CETRAN? É a quem? Denatran ou Senatran. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos fazer umas questões dessa resolução? Lembrando, né? Não pode cobrar percentual do valor de multa. A questão 43, gente, é aquela que eu falei para vocês darem uma lida no 1 a 4 do artigo 1º, tá? Mas eu vou ler aqui agora e depois vocês vão ler em casa, não tem problema nenhum, tá? O gabarito da 43 é C, tá correto, tá? Está no artigo 1º da questão 43, que fala da comunicação e integração entre os órgãos de trânsito. Está falando do que necessita. Ó, necessita que haja a celebração de um acordo formal. Pode ser um contrato, pode ser um convênio, pode ser um acordo de cooperação. A disponibilização e a atualização dos dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados. O recebimento de informações sobre a aplicação de penalidade de multa, assim como o pagamento
ou cancelamento pelo recurso. E o bloqueio ou desbloqueio da transferência e licenciamento de veículos. E a comunicação e recebimento das informações da pontuação, tá? Isso é memorização, mas a questão é de memorização, é uma questão que caiu, eu coloquei para vocês aí, tá? É o gabarito certo, conforme artigo 1º da resolução. Então, na 43, é certo. Mas não tem ABC. Ela tem ABC, não. Não, essa tem ABC não. Essa, tá, são os requisitos cumulativos, tá? Perfeito. Aqui, gente, foi até eu que fui fazendo assim, para a gente aproveitar mais da resolução, tá? Eu vou botando assim premissas em forma de certo ou errado, né? Que não é o modelo da maioria das bancas, mas que serve para a gente ajudar a fixação. E a gente aproveita mais da resolução. Na 44, é da privativa competência dos órgãos executivos de trânsito e executivos rodoviários efetuar ou mandar efetuar o bloqueio e desbloqueio das penalidades de multas impostas por infrações cometidas na sua circunscrição. É privativo ou exclusivo? Exclusivo. Então está errado, não é? Então vocês vão colocar aí a 44, onde está privativa, é exclusiva. Está errada. Na 45, os custos dos serviços de que trata esta resolução devem ser ressarcidos. Está até certo? Está até aí? A gente falou aqui, não foi? Beleza. Nesse sentido, a apuração dos custos de que trata o caput, gente, é a cabeça, tá? Caput é a cabeça do artigo, tá? É um nome em latim que significa cabeça do artigo, está fazendo referência ao que está dito acima. Nesse sentido, a apuração dos custos deste artigo deverá ser realizado utilizando-se planilha de custos e serviços prestados a terceiros. Está certo? Está certinho. Está no artigo 3º. A 46. É facultada a cobrança dos custos dos serviços de que trata esta resolução com base em percentual do valor de multas. Está certo ou está errado? Facultada é permitida. É permitida cobrar com valor? Em percentual, não. Então está errada, né? Facultada, gente, ó, sempre atento, né? Já falei com você aqui, mas pode ser que a gente, às vezes, esqueça, né? Facultada é a mesma coisa que permitida. Vedada é a mesma coisa que proibida. Então, nossa resolução fala que a cobrança com base em percentual do valor de multas, ela é permitida ou ela é proibida? Então ela é? A questão fala facultada, tá certo ou errado? Errado. Então a 46, onde está facultada, vocês coloquem vedada. E a gente vai se acostumar com esses termos jurídicos, tá? º 47. O disposto nesta resolução não se aplica aos procedimentos relativos à imposição, à arrecadação de multas e consequente repasse financeiro por infrações cometidas em unidade da federação diferente da do licenciamento do veículo, objeto de resolução específica do CONTRAN. Tá certo isso? Tá certo. Lembra que eu falei no início? Essa resolução só se aplica quando houver a necessidade de intercâmbio entre órgãos de trânsito dentro da mesma unidade da federação. Não é isso? Aqui está falando, ó, cometidos em unidade da federação diferente. Então, ó, lembra do exemplo? O cara cometeu uma infração lá em Belo Horizonte. Esse procedimento aqui vai ser feito, vai ser adotado para ele trocar informações e custos com o Detran do Rio de Janeiro? Não. Vai ser uma outra resolução. Tudo bem? Então, nosso item 47 está certo e a base é o artigo 5º. A questão do ajuste de valores, ó. Sempre que houver ajuste dos valores acordados, o órgão executivo do trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá informar o CONTRAN. É o CONTRAN? Não.
Denatran ou Denatran, né? Então, onde está CONTRAN, vocês vão tirar e vão colocar Senatran, artigo 6. 49. A resolução CONTRAN 576 estabelece que os custos de serviço de trânsito, como os decorrentes das arrecadações de multas, devem ser ressarcidos entre os órgãos de trânsito. Até aí está certo, né? A principal vedação é o quê? Proibição. Consiste em proibir a cobrança com base em percentual do valor de multas, está certo? Em vez disso, deve-se usar uma planilha de custos e serviços prestados a terceiro, está certo? Certinho, nosso gabarito. Artigo 4º. Questão ótima essa aí eu peguei aí de um site, tá? A 50. Um veículo com multas de trânsito emitidas em outro estado, olha aí, sinal de alerta, emitidas em outro estado, é removido e guardado em um pátio do estado do Rio de Janeiro. Assim, de acordo com a resolução 576, os custos de serviços, como os de guarda, devem ser cobrados por meio de planilha de custos e não como um percentual das multas. O Detran RJ deverá encaminhar a planilha ao Denatran. É o Denatran que tem que encaminhar? Sim, tá certo. 51. Conforme a resolução 576, não se aplica o disposto nessa resolução, olha aí, sobre o ressarcimento de custos entre órgãos de trânsito aos procedimentos relativos à imposição, arrecadação de multas e repasse financeiro por infrações cometidas em unidade da federação diferente da do licenciamento do veículo. Tá certo? Tá certo. Não se aplica, lembra que eu falei? É outra resolução. Então, pastor, Não. nessa mesma situação anterior. A anterior não era infração de Arrecadação de trânsito, multas. era uso do pátio para estacionamento. Tá? Vamos lá, vamos ver na anterior, 50. Um veículo com multa de trânsito emitida é removido e guardado em um pátio do estado do Rio de Janeiro. Não são os serviços listados lá na planilha, tá? Não são o acesso a dados de registro. O gabarito da assertiva está tudo certo. E eu também observei isso que você falou, que eu pensei que pode ser a infração. É só o uso do pátio que a questão está falando. Tá? Uma boa observação, senão vocês estão atentos. A 51 já fala o contrário. Ó. Ressarcimento de custo entre órgãos de trânsito nos procedimentos relativos à imposição, arrecadação de multas e repasse financeiro, por infrações cometidas em unidade da federação diferente do licenciamento do veículo. Estes casos são regulados por resoluções específicas do contrato, tá certo? Tá certo. Com base no artigo 5º. Tá legal? Tranquilo, gente? Então, ficar atento com essas questões. Essa ficou bem confusa, né? Essa arrecadação de multas que bagunçou um pouco, não é? Não se aplica? Ó, não se aplica o disposto da resolução, não se aplica a 576. Sobre ressarcimento de custos entre órgãos de trânsito nos procedimentos de imposição por infrações cometidas em unidade da Federação Diferente de Licenciamento. Tá certo. Olha só, olha o que fala pra gente o artigo 5º. O artigo 5º fala assim, ó, o disposto nessa resolução, gente, isso que ele disse que dizer aqui o legislador, ele falou o seguinte: se for envolvendo unidade da federação diferente, vai ter uma outra resolução para tratar isso. E essa resolução 576, ela trata sobre os procedimentos de compensação de valores dentro do mesmo unidade da federação. Ok? Aí fala assim, o quinto, ó, o disposto nesta não se aplica aos procedimentos relativos à imposição, arrecadação de multas e consequente repasse financeiro por infrações cometidas em unidade da federação diferente da do licenciamento do veículo. Tá certinho. Objeto de resolução específica do CONTRAN. Então, olha só, se a gente for falar de uma infração de trânsito cometida em outro município de outro estado que não o Rio de Janeiro, essa resolução não vai ser observada, vai ter uma resolução específica do CONTRAN. E é isso que a questão 51 fala. Ele até fala no final. Esses casos são regulados por resoluções específicas do CONTRAN sobre o tema, tá certinho? Com base no artigo 5º, tá? Tranquilo? Então, o que eu acho que ele pode abordar numa questão
um pouco diferente disso aí. Ele pode trazer um caso falando, que nem eu coloquei aqui agora, o cara praticou uma infração de trânsito em Minas, num município qualquer lá, por exemplo, Governador Valadares, né? E aí o município lá precisou de informação referente a condutor ou veículo no Detran do Rio de Janeiro. Vai ser 576? Vai ser aplicado? Não. Vai ter uma resolução específica do controle. Mas aí, esse caso, ele aconteceu alguma coisa, igual essa 50 que fala, né? Que foi a questão lá do pátio. Não sendo infração, aí... Não envolvendo a aplicação de penalidades e resgate vai ter um custo. Não envolvendo infração. Aí, nesse caso, como sai das situações que são disciplinadas por essa resolução, por exemplo, que a resolução não traz explicitamente, mas ela traz lá depois a planilha, a gente vai ver na planilha, eu tenho ela aqui. Ó, aqui, os serviços que tem nessa planilha de custos, tá? Acesso aos dados cadastrais do veículo, acesso aos dados cadastrais do condutor, registro da infração, registro da multa, registro da pontuação, bloqueio de multas, bloqueio administrativo, bloqueio judicial, bloqueio de pontuação, emissão da notificação de autuação, emissão da notificação de penalidade, notificações por advertência por escrito, postagens, emissão de documentos de pagamento de multa, registro de recurso, inclusão de imagem de infração de despesas bancárias. Não está o uso de pátio, entendeu? Por isso que eu acho que o examinador colocou aquela questão 50 e ela é válida porque não está nos serviços enumerados aqui pela resolução. Tá? Tranquilo, gente? Pai, preciso memorizar o anexo? Não, pensa nos serviços que gerem arrecadação, né? Que gerem, vamos dizer assim, serviços que foram aplicados de penalidade e que precise de alguma informação junto ao órgão executivo de trânsito. Tá legal? Então, com isso, gente, a gente matou a 536, 576, desculpa. E hoje, eu vou entrar aqui, gente, bem devagar aqui. Vocês preferem que almoçar agora e a gente volte 15 para 1, ou eu começo agora e libero meio-dia? O que a turma prefere? Hã? Posso começar? Que essa resolução, estava até conversando agora no intervalo,